Glória a Deus, amém, irmãos? Como eu gosto sempre de lembrar os irmãos, esse é o momento que Deus fala ao nosso coração. Quando a palavra de Deus, a Bíblia, é exposta com fidelidade, é Deus falando conosco. Eu quero te fazer uma pergunta retórica, para você refletir. Como você se preparou essa semana para estar aqui neste momento? Como você se preparou para receber nessa noite a bênção de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida? Nós precisamos nos lembrar disso, irmãos. Nós precisamos, durante o dia a dia, cultuar ao Senhor, buscar ao Senhor, e não somente deixar esse momento de comunhão com o nosso Pai no domingo à noite. Sendo assim, no dia a dia nós vamos nos preparando para que quando estamos aqui na congregação dos santos, Deus possa ordenar sobre nós as suas bênçãos e nós recebemos a nossa parte nesse derramamento. Amém, irmãos? Lembre-se disso. Nós estamos meditando uma série de mensagens expositivas no livro de Jonas. Então, você já deve ter vindo com a sua Bíblia marcada. Vira aí, pega a marcação e vira aí no livro de Jonas. Nós vamos pensando esse livro de Jonas, que são apenas 4 capítulos, na ordem, na sequência, ao longo dos próximos domingos. Então, Jonas capítulo 1. Nós vamos enfatizar nessa noite os versos 3 e o verso 4. Mas nós vamos ler o capítulo 1, dos versos 1 ao 4. Mas o foco da mensagem, o que nós vamos pensar hoje para a nossa meditação, está baseado nos versos 3 e 4. Vamos fazer essa leitura? Jonas 1, versos 1 a 4. Assentados como estão, vamos fazer essa leitura a uma só voz, juntos. Versículo 1 a 4, em capítulo 1 de Jonas. Vamos iniciar? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Era para ser uma só voz, né? Não foi muito uma só voz não, com todos, não é? Mas vamos treinando aí para ficar melhor na próxima. É a palavra do Senhor, a gente deve ler com ânimo, com disposição. Quando nós lemos a Bíblia, devemos nos lembrar disso. Feche os seus olhos mais uma vez. É um texto que nós já lemos repetidas vezes, pelo menos essa é a terceira vez que nós lemos esses versículos. E o que você tem aprendido com esses versos? O que nós temos aprendido? Nós precisamos assimilar o ensino da palavra de Deus, os princípios estabelecidos nessas verdades, o quanto antes, para o nosso crescimento espiritual. Feche os seus olhos, ore mais uma vez. Pai, nós te louvamos. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. O Senhor registra, o Senhor revela, o Senhor traz à nossa consciência a tua vontade para as nossas vidas. O Senhor registra, o Senhor revela, ó Pai, muitas vezes marcas que servos do Senhor deixaram para o nosso ensino. Marcas positivas, marcas negativas. Mas o certo é que nós queremos aprender nessa noite com esse texto da tua palavra. Que teu Espírito Santo toque em nossas mentes. Leve nossos pensamentos cativos em obediência ao Senhor. Porque sabemos que o Senhor quer a obediência dos teus filhos. E sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E queremos nos submeter a ela. E queremos ser ensinados pela tua graça, para que nossas vidas te glorifiquem, para que o nosso testemunho fale mais alto do que nossas palavras. Nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor, ministra aos nossos corações e que não saiamos daqui iguais ao que entramos,
Saiamos daqui mais convencidos do teu chamado. Saiamos daqui mais convencidos da malícia do pecado que habita em nosso coração. E saiamos daqui mais dispostos a obedecer a tua vontade. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meus queridos, nós vamos pensar esse texto de Jonas, avançando nos versículos, nos capítulos. Algumas vezes o pregador vai fazer menção de algo que já foi citado e vai trazer algo diferente do que já foi citado dentro do contexto proposto. Por que eu estou explicando isso? Para que você entenda que nós vamos às vezes repetir algumas leituras, vamos às vezes repetir algumas informações, mas a questão é, eu estou assimilando o que está sendo dito? Ou chega segunda-feira eu já esqueci completamente o ensino que foi ministrado a partir da palavra do Senhor. A palavra ela é revelada para a nossa educação na justiça, para as boas obras. Então que estejamos aqui atentos ao ensino da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Como já enfatizamos em mensagens anteriores, nós temos aqui um contexto cultural, um contexto histórico, uma situação que estava envolvendo o povo de Deus nesta época, na qual Deus chama Jonas para profetizar em Nínive. Como disse, nós vamos focar da ênfase nos versos 3 e 4, nessa noite. Deus chamou Jonas para proclamar a sua vontade a uma cidade que não era do povo de Deus. Jonas se dispôs, mas não para obedecer ao chamado de Deus, mas se dispôs para fugir. Nínive estava a 300 quilômetros de onde se encontrava Jonas, e o abençoado pega um navio que vai para Tarsis, que é uma viagem de 3.000 quilômetros. Essa era a disposição daquele servo de Deus. Nós vamos ver ao longo da exposição que o mar obedece a Deus, o grande peixe obedece a Deus, a planta obedece a Deus, o verme da terra obedece a Deus, até os marinheiros ímpios se curvam diante de Deus. O único que se atreve a desobedecer a Deus é o profeta de Deus. O único que se atreve a desobedecer, a afrontar um chamado de Deus é o próprio servo de Deus. E nós vamos ver que o Senhor estabelece esse registro para o nosso ensino, para que possamos perceber o caráter de Deus, a compaixão de Deus. Possamos perceber nessa leitura de Jonas que Deus ouve a oração dos seus servos, ainda que em desobediência. Deus se compadece daqueles que estão perecendo na ignorância do pecado, e que Deus provê meios e recursos para que sua vontade seja concretizada. E nós vamos ver também as consequências da desobediência de um servo de Deus. Então nós vamos aprender vários princípios no decorrer da exposição desse livro de Jonas. Normalmente, quando se fala em Jonas, a maioria das pessoas só se lembra do grande peixe, ou só se lembra de que ele foi um profeta fujão. Mas não é só isso que trata o livro de Jonas. Trata de muito mais, como já citei. E nós temos aqui, no verso 3, na parte B, que traz para nós a informação de que Jonas pagou a sua passagem, embarcou naquele barco que ia para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Essa era a intenção dele, fugir da presença do Senhor, não obedecer àquela ordem dada por Deus em relação àquele povo em específico. Nós podemos perceber alguns detalhes importantíssimos. Até esse versículo 4. Se você olhar atentamente o texto, ele traz para nós alguns detalhes. Deus é quem procura Jonas, o profeta. Deus estabelece uma ordem clara, uma ordem direta. Não tem problema de interpretação, não tem dificuldade para entender. Jonas se dispõe, sim, mas não para cumprir a vontade do Senhor.
para se distanciar do alvo da vontade do Senhor. E a partir da parte B, do verso 3, mostra que ele compra uma passagem, ele embarca em um navio que vai em sentido oposto à missão que Deus estabeleceu para ele. O verso 4 imediatamente traz para nós uma informação. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas, aqueles tripulantes, aqueles passageiros daquele navio, estavam envolvidos em uma situação, uma forte tempestade. Uma forte tempestade que dá a entender que surgiu de repente, que surgiu do nada. Se fosse nos dias de hoje, nesses jornais que gostam de fazer sensacionalismo com tragédias, poderíamos ter notícias no jornal, né? Tempestade em alto mar, despedaça navio e mata dezenas. Poderíamos ouvir manchetes assim: tempestade que surge de repente, ceifa a vida de dezenas de pessoas. Familiares estão preocupados porque ainda não encontraram os corpos dos seus entes queridos. Essas seriam as manchetes nos dias seguintes, né? Em um jornal sensacionalista. Aquele jornal que gosta de pingar sangue. Mas o fato é que aquela tripulação, aquele pessoal foi envolvido por uma tempestade que dá a entender que foi algo repentino. O serviço meteorológico de Jope não havia anunciado previsão de tempestade, não havia anunciado possibilidades de vendaval em alto mar. Mas o verso 4 nos traz essa informação: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e vento no mar não dá outra coisa senão tempestade. É a consequência, o desdobramento desse forte vento. Metaforicamente falando de uma forma figurada, que tempestades você tem vivido no mar da sua existência? Que tempestades você tem vivido no mar da sua existência? Que tempestades você tem enfrentado no seu dia a dia? Que lutas ou tribulações você tem passado? Eu quero compartilhar com os irmãos algumas causas. Basicamente, quando falamos de tempestades da vida, de tribulações, de sofrimento, basicamente nós podemos resumir isso em 3 causas básicas para o sofrimento humano, para as tempestades da vida humana. Hoje nós vamos trabalhar 2 dessas 3 causas básicas. É básico porque é uma síntese de tudo. Tudo na sua vida que diz respeito a tempestades, você vai encontrar resposta nessas 3 causas. Hoje nós vamos compartilhar apenas 2. Numa próxima oportunidade nós vamos compartilhar a 3ª. Vamos salientar então essas 2 causas básicas para as tempestades na nossa vida. Como é que está o mar da sua existência? Como é que está o barco da sua vida, a sua navegação? O texto traz para nós esses detalhes. O que aconteceu, o que antecedeu aquela tempestade, o que ocorreu durante aquela tempestade, o que ocorreu após aqueles marinheiros se darem conta do risco de morte por causa daquela tempestade. Se você continuar lendo, até os versos 16, 17, até o verso 16, há um desenrolar de fatos que vão ocorrendo a partir do verso 4. Um desenrolar, um desdobramento de consequências. Aquele pessoal embarca em um navio, de repente um forte vento, surge uma tempestade a ponto daquele navio se despedaçar. Eu quero nessa noite chamar a sua atenção para uma autorreflexão, um autoexame. Então, queridas esposas, não precisam cutucar os maridos com o cotovelo ou cutucar os filhos. Nós vamos meditar nessa noite em 2 causas básicas
para o sofrimento, para as tempestades na vida de um ser humano, de um cristão principalmente. Isso é um chamado à autorreflexão, não é um chamado para apontarmos dedos, mas é um chamado para a autorreflexão. Então não devemos sair daqui pensando no outro, devemos sair daqui pensando em como está o mar da minha existência, como está a minha vida, que tempestades eu tenho enfrentado no meu dia a dia. Essa tempestade que o verso 4 cita, teve como ponto de partida, qual foi o ponto de partida dessa tempestade? Pensa, qual foi o ponto de partida dessa tempestade? Essa tempestade foi uma coincidência? Foi um mero acaso? Ora, afinal de contas, no mar é comum tempestades. Qual é o ponto de partida? Não é a natureza, não é uma coincidência, não é um fato natural, é um fato sobrenatural. O texto revela que o Senhor lança sobre o mar um forte vento. Por quê? Qual foi a causa do Senhor lançar esse forte vento? A desobediência de uma pessoa. A desobediência de uma pessoa foi a causa daquela tempestade. E essa é a primeira causa que nós podemos sintetizar, resumir, todo o motivo pelos quais passamos tempestades em nossas vidas. Uma das três causas, o meu pecado. O meu pecado é uma causa das tempestades me encontrarem, das dificuldades me acompanharem. E o que é pecado? O que significa a palavra pecado? Pecado significa basicamente errar o alvo. Que alvo? O alvo estabelecido por Deus. Deus estabelece alvos para os seus filhos, para o seu povo. E quando falhamos em atingir esses alvos, pecamos contra Deus. Quando cedemos aos impulsos do coração, às vaidades da carne, nós afrontamos a santidade de Deus com o nosso pecado. E isso se desdobra e gera consequências que vamos colher. Então a primeira causa que nós podemos sintetizar as tempestades da vida é o meu pecado. No caso do texto, o pecado de Jonas. E qual foi o pecado de Jonas? Desobedeceu uma ordem de Deus. Vá para Nínive, o abençoado vai para Tarsis. Imediatamente ele entra no barco, Deus lança no mar um forte vento, e aí começa essa tempestade. Meus queridos, aquela tempestade teve como ponto de partida o pecado de um homem, um servo de Deus. Jonas 1,15 mostra para nós, para que não haja sombra de dúvida, esta verdade que eu estou afirmando. Jonas 1,15 diz assim, a respeito dos marinheiros: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. Qual é o resultado? E cessou o mar da sua fúria. Ou seja, aquela tempestade não foi um fenômeno natural, não foi uma coincidência, não foi um fato que ocorreu como mera obra do acaso. Foi uma consequência direta da desobediência de Jonas. E quando eles lançam Jonas ao mar, a tempestade cessa. O risco contra aquele navio é eliminado, é anulado. Então a primeira causa para os nossos sofrimentos, a primeira causa na qual podemos sintetizar a razão das tempestades das nossas vidas, é o nosso próprio pecado. A exemplo do pecado de Jonas. Esta é uma causa básica. O meu pecado. Como a desobediência de Jonas afetou a vida de Jonas, e como a desobediência de Jonas afetou a vida daqueles tripulantes e daqueles passageiros daquele navio. Percebe a importância desse princípio que é revelado, que é estabelecido na palavra? Como o meu pecado gera tempestades na minha vida, e isso afeta a vida daqueles que estão próximos a mim. Como então a atitude de Jonas põe em ameaça a vida daquelas pessoas? Que tempestades sua família tem vivido? Que tempestades você tem vivido?
De repente, tempestades na saúde, na área financeira, no trabalho, no relacionamento conjugal, no trato com os filhos. Tempestades interiores, crises pessoais, crises de identidade. Tempestades de toda sorte de variedades, lutas, problemas, situações que surgem como que do nada, como que por acaso, como que por coincidência. E a gente fica assim, mas o que está acontecendo? Nós precisamos discernir o que se passa em nós e ao nosso redor. Discernir para identificar, será que as tempestades que eu estou vivendo são tempestades geradas por mim? Por causa da minha desobediência ao Senhor? Por causa do meu pecado que afronta ao meu Deus? Nós precisamos discernir. Por isso eu disse que a mensagem é um chamado à autorreflexão. Que tempestades você tem enfrentado? Que lutas, que situações têm se repetido na sua vida? Às vezes os mesmos tipos de problemas. Isso pode ser um sinal de alerta. Se examine. Vamos discernir o que está se passando em mim. Como eu estou diante do Senhor? De repente, a causa pode ser um pecado oculto, guardado, uma desobediência clara ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que Satanás está andando ao nosso derredor, procurando a quem devorar, a quem tragar. E ele vem para matar, roubar e destruir. E os nossos pecados, a nossa desobediência contra Deus, dá todas as oportunidades para ele criar problemas em nossa existência. Para ele cobrar justiça contra as nossas vidas. E se nós estamos atentos, se nós estamos discernindo o que se passa ao nosso redor, o que se passa conosco, nós vamos ter a oportunidade, presta atenção nisso, nós vamos ter a oportunidade de minimizar as tempestades que nós enfrentamos em nossa existência. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas há aflições que nós mesmos semeamos, e a nossa semeadura nós colhemos tempestades. Então, se nós cessamos a semeadura podre, nós vamos deixar de colher ventos e ventanias. Então, se nós discernimos esta causa, será que o que eu tenho enfrentado é uma consequência direta do meu pecado? Se eu tenho esse discernimento, qual é a solução? Corrigir a causa. Então essa é uma pergunta que eu preciso me fazer. O que eu tenho feito que pode estar gerando essa situação? Como está a minha vida diante do Senhor? Essas tempestades que eu tenho vivido repetidamente, não estão alicerçadas em uma atitude, em uma escolha errada, uma escolha que vai contra o ensino da palavra, uma escolha que ofende a direção de Deus para a minha vida? Eu preciso me fazer essa pergunta. Os marinheiros entenderam discerniram isso. E quando jogaram Jonas no navio, o problema com o barco cessou. Mas não cessou com Jonas. Imediatamente, no verso 17 diz, deparou o Senhor um grande peixe para que o tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ou seja, os marinheiros discerniram a causa da tempestade e tomaram atitude. Joga Jonas no mar. O navio ficou isento de problema, mas Jonas continuou no meio do problema. Porque ele era a causa. O pecado dele era a causa daquele problema. De tempestade foi para o estômago de um peixe. Agora ele estava em decomposição dentro do ventre de um peixe, um grande peixe. Meus queridos, nós precisamos discernir. Por que estamos passando o que estamos passando? Por que enfrentamos os mesmos problemas repetidamente? Como está a minha vida diante do Senhor? E isso tem que ser levado muito a sério. A palavra de Deus é estabelecida e é proclamada a nós para que nós a ouçamos e nós estejamos em obediência a ela. Mas como temos lidado com a palavra do Senhor?
Será que sequer estamos meditando nas Escrituras continuamente? Ou deixamos apenas para ler a Bíblia domingo à noite? Percebe? Deus não muda, é o mesmo de ontem, o mesmo hoje e o mesmo amanhã. A sua palavra não muda. Quem tem que mudar? Somos nós. A novidade, a boa nova é que há solução. Há solução. Quando eu vou discernir que a causa das tempestades que eu estou enfrentando é uma escolha errada que eu fiz, é um pecado que eu estou cultivando no meu coração, há uma solução para isso. Jonas praticou essa solução. Olha Jonas capítulo 2, verso 7 em diante. Diz assim: ele já estava dentro do ventre do grande peixe, já havia passado pela tempestade, estava ali, foi tragado pelo peixe. Aí ele faz uma oração, desde o verso 1 do capítulo 2, até o verso 9 do capítulo 2. No verso 7 ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas se lembrou de Deus, reconheceu que estava em desobediência e orou a Deus. Verso 10, como resultado dessa oração: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este, ou seja, o peixe, vomitou Jonas na terra. Jonas reconheceu o seu erro, reconheceu que era impossível fugir de Deus, reconheceu o seu pecado de desobediência, orou a Deus, se lembrou que Deus é um Deus misericordioso. A tempestade cessou porque ele foi lançado no mar, mas a sua tribulação continuou porque ele foi tragado por um peixe. E só se encerrou quando ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, orou a Deus e buscou a misericórdia de Deus. E aí cessou aquela tribulação. Deus dá uma ordem a um grande peixe e ele é cuspido na terra. Verso 1, 2 e 3 do capítulo 3. Quando nós desobedecemos a Deus, não basta apenas reconhecer, pedir perdão. É preciso estar alinhado com Deus. É preciso entrar no eixo. E Jonas entra no eixo. Olha o que diz os versos de 1 a 3 do capítulo 3. Novamente, após a oração, após ser cuspido na terra, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Jonas reconheceu o seu erro, orou buscando misericórdia. Deus cessou a tribulação e estabeleceu: é isso que eu quero de você. Mas dessa vez ele aprendeu a lição e ele foi para Nínive. Então, irmãos, quais as tempestades que você tem vivido? Quais as tempestades que a sua família tem vivido? De repente, a causa dessas tempestades é um pecado oculto, uma desobediência contra a palavra do Senhor. Se discernirmos que é esta a causa, qual é a solução? Continuar no meio da tempestade, dentro do vento peixe? Não. Reconhecer o erro, orar ao Senhor, contar com a sua misericórdia e se ajustar à palavra do Senhor. Ou seja, deixar o pecado e andar alinhado com a palavra do Senhor. Esta é a solução. E assim a tempestade cessa. Assim a tribulação cessa. Mas não é somente esta a causa. Essa é uma das causas das tempestades da vida. Há uma segunda causa, que nós encontramos também revelada nas Escrituras. Meus queridos, abra aí sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versos 22 a 26. Lucas 8,
versos 22 a 26. A segunda causa básica para as tempestades que nós enfrentamos em nossa existência são as provações que surgem a nós por motivos externos, por fatores externos. Não necessariamente o seu pecado é a causa básica, mas surgem provações, fatores externos que colocam sobre você tempestades na vida. Olha o que nós encontramos aqui em Lucas 8, versos 22 a 26, um texto que traz muitas semelhanças com Jonas 1, de 3 a 4. Eles também estavam no barco, também estavam na água e também passaram por tempestades. Olha que coisa impressionante. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele quem? Jesus, num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, ou seja, o perigo de afundar o barquinho. Chegando-se a ele, ou seja, um discípulo chegou a Jesus, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Verso 26. Então rumaram para a terra dos Gerasenos, fronteira da Galileia. Uma cena muito semelhante: um barco, uma água, passageiros, um vento forte, tempestade, o protagonista da cena dormindo. Jonas estava dormindo no fundo do barco, e a tempestade detonando o barco. Aí vai um marinheiro e acorda Jonas. Aqui os apóstolos estão ali passando por essa tempestade, Jesus ali dormindo tranquilamente. Vem um apóstolo: mestre, acorda, o negócio aqui está feio. O texto não revela que eles haviam cometido nenhum pecado, mas surge ali tempestades, e Jesus lhes repreende: onde está a vossa fé? Irmãos, presta atenção. A segunda causa básica para passarmos por tempestades na vida não é necessariamente o seu pecado, mas pode ser uma provação, algo que vai desafiar a sua fé. Uma dificuldade que surge, você está ali servindo a Deus, eles não estavam fugindo para nenhum lugar. É tempo de semear. Jonas foi chamado para semear, ele negou a ordem. Jesus está semeando e vai com seus discípulos para o outro lado do lago para levar a palavra aos Gerasenos. Uma obra boa, uma obra bendita, e vem uma tempestade. E na obra do Senhor nós vamos passar por tempestades, irmãos. Não fica achando aí que você está servindo a Deus, vai ficar tudo bacana. Você está mexendo com quem? Com o inferno. E quando nós mexemos com o inferno, vão surgir tempestades. Para onde eles estavam indo? Levar o evangelho para os Gerasenos. E aí vem uma tempestade, um tumulto. Jesus repreende os discípulos: onde está a sua fé? Enfrente as provações, as dificuldades, com fé. Esta é a resposta. No caso da primeira causa, eu preciso discernir. Tem algum pecado que está gerando tempestades na minha vida? Vou reconhecer, vou confessar, vou deixar e vou me alinhar com Deus. A tempestade cessa. No caso de provações, como aqui no texto de Lucas, fatores externos, eu preciso reconhecer isso e permanecer firme, em fé. Eu não posso recuar, eu não posso me desviar nem para a direita nem para a esquerda. O que eu tenho que fazer? Permanecer firme, confiando no Senhor. É por isso que Jesus repreende: onde está a sua fé, meu filho? Acorda! No mundo tereis aflições, no mundo vão surgir tempestades, porque você está servindo a Deus. E aí você vai recuar, vai cruzar os braços para que você tenha uma vida tranquila? Aí você corre o risco de passar por tempestades que Jonas passou, porque está em desobediência. Ou seja, no mundo teremos aflições. Sejam geradas por nós,
sejam geradas por provações. E ao falarmos de provação, quando nós falamos de provação, quem é que a gente lembra? Jó. Exemplo máximo de provação, não é? Homem justo, íntegro e reto. Não devia nada a ninguém, passou horrores, porque estava sendo provada a sua fé. Então eu preciso, como um crente inteligente, um filho de Deus, discernir as tempestades da vida. O que eu estou passando, eu estou discernindo o que eu estou vivendo? É uma tempestade que eu estou semeando? Ou é uma provação da minha fé? É algo que me desafia a permanecer firme em Cristo. Às vezes vem um vendaval na minha vida, e a primeira coisa que eu faço é abandonar o Senhor, abandonar a igreja, abandonar a obra. Fui reprovado. Deus me provou, ou permitiu uma provação da minha fé, e eu fui reprovado, tomei um 0 na prova. Percebeu? Sentiu? No mundo teremos aflições. A questão é, eu estou discernindo que aflições eu estou vivendo? Nós somos chamados a um exame de consciência, a uma autorreflexão. Então a segunda causa básica das tempestades que vamos enfrentar na vida pode ser uma provação permitida por Deus. Uma provação ao desenvolver o ministério, a desenvolver a obra, uma provação em permanecer em santidade, uma provação a se permanecer firme nos valores cristãos. Você vai ser provado a recuar, a desviar ou a permanecer firme. No caso aqui de Lucas 8, eles seguiram em frente, Jesus repreende o mar e eles completam a obra. Eles vão para o outro lado do lago e ministram a palavra de Deus. Qual tem sido a sua reação diante das tempestades da vida? Tem negligenciado a obra do Senhor? Ou tem permanecido em fé? Vou continuar servindo, custe o que custar. Se perecer, pereci, mas não recuo. É isso que Jesus esperava dos discípulos. Onde está a sua fé? Você não sabe o que você está fazendo? Você não sabe a quem você serve? Então, a segunda causa básica das tempestades que vivemos podem ser provações que Deus nos permite para provar, testar a nossa fé, as nossas convicções, convicções de quem somos, convicções de quem servimos, convicções do que estamos fazendo no reino de Cristo. Meus queridos, aí eu te pergunto, que tempestades você tem vivido no mar da sua existência? Você consegue discernir as causas dessas tempestades? Você consegue se autoexaminar e falar para si mesmo, não, estou passando por isso, mas não é nada que eu provoquei não, glória a Deus, eu vou ficar firme. Você consegue ter esse autoexame, essa autorreflexão consciente, firme? E aí um presbiteriano mais espertinho pode falar assim, pastor, está tudo tranquilo, não estou passando tempestade nenhuma. Aí eu te falo assim, de repente, irmão, sua vida está sendo um mar morto. O mar da sua existência é um mar morto. Você não está fazendo nada, você não está desafiando nada, você não está servindo em lugar nenhum. E aí você não está passando por nenhuma provação. O certo é que na nossa caminhada nós enfrentaremos tempestades. Nós não podemos enfrentar tempestades que eu gero por causa do meu pecado, mas com certeza enfrentaremos tempestades por servir a Deus, por manter a santificação, por nos posicionarmos nesse mundo que jaz o maligno. Isso por si só já gera tempestades. Mas de repente a sua vida tem sido um mar morto, está estagnado. Estou de braços cruzados no reino. E aí estou de boa, não mexo com o inferno não mexe comigo. Não afronto a cultura desse mundo e por isso ninguém me fala que eu sou um crente chato. Por isso ninguém me fala que eu sou muito insistente. Porque eu não estou fazendo nada, então está de boa. Não para o Senhor. Não para a obra do Senhor, não para o reino. Nossa vida não pode ser um mar morto. E as tempestades que enfrentamos não podem ser originadas pela nossa desobediência. Mas todas as tempestades que enfrentarmos, sendo provados em nossa fé, precisamos vivê-las de cabeça erguida, confiantes em Deus, firmes no Senhor. Esta é a única forma
de passarmos por esse tipo de tempestade. Não é recuando, não é desviando, é se fortalecendo ainda mais no Senhor, é buscando ainda mais o Senhor, é se alimentando ainda mais da graça do Senhor. Porque sim, ao cumprirmos a vontade do Pai estabelecida em Sua palavra, porque é tempo de semear, nós vamos enfrentar tempestades. Essa tempestade que os apóstolos enfrentaram, pode ser que fosse até uma tempestade levantada para impedi-los de chegar ao outro lado do lago, para impedi-los de anunciar o reino de Cristo, anunciar a salvação àquele que estava possesso por espírito imundo. E não pense você, que quando você faz a obra do Senhor, o inferno vai ficar quietinho. Não vão surgir oposições, não vão se levantar provações movidas por força externa. Vão surgir. A questão é permanecermos firmes, cumprirmos a vontade do Senhor, porque essa é a vontade dele. Não fazermos como Jonas, que passou por tempestades desnecessárias por causa da desobediência. Não, meu querido, que tempestade você tem vivido? E se você não tem vivido tempestade nenhuma, sua vida está estagnada, reflita sobre isso. Porque de uma forma ou de outra, enfrentaremos tempestades, enfrentaremos dificuldades. A questão é, qual é a causa? E como temos lidado com essas tempestades? Existe ainda uma terceira causa básica. Mas esta nós vamos deixar para o próximo domingo. E nós precisamos refletir. O que nós tiramos do verso 3 e do verso 4? Desse relato de fatos que ocorreram com Jonas. Nós não podemos ignorar a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus é um Pai soberano. Deus é um Pai que ama, que se compadece, que tem misericórdia, mas também é um Pai justo. Um Pai que disciplina, um Pai que repreende. E quando nós somos repreendidos por Ele, glória a Deus, porque é sinal de que Ele nos ama e que temos valor em seu reino. O problema é quando estamos estagnados, achando que a ausência de tempestades é significado de que Deus tem aprovado a minha vida. E pode ser que você que pensa assim vai cair do cavalo. Porque a vida de um crente, a vida de um cristão, é para ser vivida para a glória do Senhor. E quando proclamamos a glória do Senhor, nós vamos enfrentar tempestades. Tempestades que vão provar a nossa fé. E não tempestades que são fruto da nossa desobediência. Que nós possamos refletir nesses registros bíblicos. Avaliarmos que tempestades nós temos enfrentado. Que lutas a minha família tem vivido. E encontrarmos e entendermos as causas e buscarmos no Senhor solução ou força, graça para passarmos por elas. Cabe a cada um fazer esse autoexame e, à luz desse texto de Jonas, refletirmos. No mar da existência teremos tempestades. A questão é, de onde elas estão vindo? Feche os seus olhos.